Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Eu me chamo Hélio, eu sou o diretor aqui do Instituto, né? E hoje a ideia aqui é fazer a apresentação dos nossos 4 cursos de graduação, né? Que estão representados aqui pelos coordenadores, pelos membros da coordenação de cada um dos cursos de políticas públicas, filosofia, ciências sociais e história, né? Para vocês conhecerem, nossos cursos eles são evidentemente distintos, mas eles têm muita unidade temática. É muito comum que, apesar do nosso esforço de apresentar com clareza o curso, às vezes o aluno entra num curso, mas começa a se interessar mais por outro, muda, né? Mas assim, a ideia é mostrar para vocês a variedade de pesquisas, atividades, temas, né, que nós tratamos aqui no nosso instituto, né? Alguns de vocês já devem ter participado de algumas outras atividades. Nós temos aqui embaixo, no outro prédio, a nossa biblioteca, que é a maior biblioteca que tem setorial aqui da universidade, né? E tem várias, além das atividades que já tiveram, além dessa, tem outras atividades que vão permanecer ainda aqui nesses nossos blocos aqui. Fiquem à vontade depois para explorar esses nossos cursos, nossas pesquisas, nossos núcleos de pesquisa, que estão todos abertos para receberem vocês. E hoje, como visitantes, e a gente espera, no ano que vem, no outro ano, receber vocês como alunos aqui, tá? Então, novamente, bem-vindos. Eu vou passar a palavra para os nossos coordenadores de curso aqui. Eu estou dividindo a mesa aqui com meus colegas coordenadores, né, de cursos do IFCH. Eu vou aqui aproveitar a ocasião para falar um pouquinho, né, do nosso curso de políticas públicas e como que ele se insere no IFCH, né? O nosso instituto, né, para quem não sabe, né, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ele foi criado em 1970 e ele é herdeiro da Faculdade de Filosofia da URGS, que foi fundada lá atrás, em 1942, né? Como o Brasil ele tem uma história muito tardia, né, de fundação das universidades, né, mesmo se comparando com a América Espanhola, né, não precisa nem comparar com a Europa e os Estados Unidos, né, o Brasil muito tardiamente fundou as suas primeiras universidades, né, na década de 30 do século passado, né? Então, uma coisa que, enfim, uma experiência muito recente, né? A nossa universidade e o nosso instituto, no contexto brasileiro, são relativamente longevos, né? Atualmente, então, nosso instituto tem 4 cursos de graduação, né, como o professor Hélio falou: Filosofia, História, Ciências Sociais e Políticas Públicas, e 5 departamentos, né, o Departamento de Antropologia, Ciência Política, Sociologia, que fornecem professores principalmente para as bases dos cursos de Políticas Públicas e Ciências Sociais, e os departamentos também de História e Filosofia, que fornecem professores para os seus cursos de mesmo nome, né? No total, o IFCH tem cerca de 10% dos alunos de toda a universidade, né? Então, nós somos uma das maiores unidades mesmo da universidade, né? Bom, então, como vocês podem ver aqui, né, o nosso curso de políticas públicas é disparado mais novo, né? O curso de filosofia começou em 1943, história também, os dois na década de 40, né? O curso de ciências sociais é fundado em 1959 e o curso de políticas públicas é de 2010, né? Portanto, está completando agora, esse ano, 13 aninhos de existência, né? O nosso curso também tem uma particularidade, que ele é noturno, né? Portanto, ele tem essa perspectiva de acolher pessoas que trabalham em período integral, ou então que têm um objetivo de trabalhar em período integral durante a graduação, né? Nós oferecemos 50 vagas por ano, né, via vestibular e SISU, mas também por processos seletivos para reposição de vagas, né? A gente tem uma demanda muito grande, principalmente de alunos que já se formaram em alguma outra graduação, né, e procuram o nosso curso. É uma demanda 3 ou 4 vezes até maior do que no vestibular, né, pelo chamado ingresso de diplomado, né? Então, isso significa que o nosso curso
ele é mais conhecido entre pessoas que já estão trabalhando, que já são formadas, muitas vezes estão trabalhando em órgãos públicos ou no terceiro setor, né, envolvidas com políticas públicas, mas que querem uma especialização, uma formação técnica mais acurada para ter um trabalho mais profissionalizante também, né, na sua área. Bom, e quais são os objetivos centrais do nosso curso, então? O que a gente espera da formação de um futuro agente de políticas públicas, né? Primeiro que, enfim, nosso aluno tenha um conhecimento especializado sobre o Estado, né? Sobre as suas instituições, sobre as suas funções, né? Também a interlocução entre Estado e sociedade, né? E além dessa formação mais teórica, né, enfim, sobre as dinâmicas sociais, sobre os órgãos públicos, sobre, enfim, as hierarquias de Estado, né, nossos alunos também são versados em diferentes abordagens metodológicas, né, tem um peso na nossa grade curricular acentuado em disciplinas metodológicas também, que vão fornecer essas ferramentas necessárias para que os nossos alunos sejam capazes de analisar, né, enfim, elaborar planos, implementar e avaliar, né, monitorar também políticas públicas de uma maneira científica, inclusive, né. O agente de políticas públicas, né, o analista de políticas públicas, que um egresso do nosso curso, ele é uma espécie de arquiteto do bem-estar social, digamos, né? Então, são alunos egressos, né, que vão se envolver com diferentes áreas de atuação do governo, né? Por exemplo, são técnicos, então, que trabalham nas secretarias de saúde, de educação, meio ambiente, podem também trabalhar em ONGs, né, organizações não governamentais, e no terceiro setor, né, em interlocução com o Estado, né, e também como consultoria, por exemplo, né, de partidos políticos, ou então dessas instituições do terceiro setor ou de Estado, né. Depois a gente vai abrir também para algumas dúvidas, né, mas a gente está fazendo uma apresentação bem rápida aqui dos nossos cursos para ter tempo de todo mundo falar, né. No total, né, o curso de políticas públicas ele exige uma carga horária global, né, de 2.430 horas, né, traduzidas aí em 132 créditos. Então, dessa forma, e dessa carga horária total, 10% a partir deste ano aqui precisa ser dedicado à extensão, né, atividades de extensão que foram incorporadas no nosso currículo, inclusive nas disciplinas do curso, né? Então, 10%, ou seja, 243 horas precisam ser dedicadas a atividades relacionadas à extensão universitária, né? E, basicamente, nosso curso está vertebrado em duas grandes ênfases, né, duas grandes áreas, né? De um lado, as políticas sociais, estão mais ligadas a disciplinas ofertadas pelos departamentos de Sociologia e Antropologia. Nessa vertente, nossos alunos estudam políticas públicas voltadas à oferta de bens e serviços, né? E, em termos de estágio, né, porque o estágio também está dentro da nossa grade curricular, os alunos que optam pela área de políticas sociais vão trabalhar em ONGs, ministérios e secretarias da área social, né, conselhos, instituições de pesquisa e o chamado terceiro setor também relacionados a bens e serviços públicos, né. E a outra grande ênfase, ou vertente do nosso curso, é a área de governo, né, que está mais ligada às disciplinas oferecidas pelo Departamento de Ciência Política, né. Em termos de conteúdo, vocês, nessa área, né, nossos alunos se concentram no estudo das instituições públicas, dos processos políticos, né? E no que diz respeito aos estágios, né, para quem se interessa mais por essa vertente, a ideia seria trabalhar em órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário ou mesmo na assessoria de partidos políticos, por exemplo, né? Ou seja, desde o estágio, né, mas uma vez formados também, vocês podem atuar em diferentes áreas, né, instituições públicas, né, secretarias e ministérios de governo, em organizações da sociedade civil, no terceiro setor, né. Aliás, a gente vai ter, nesse mesmo auditório, às 12h30, né,
um evento também do curso de Políticas Públicas, em que a gente vai entrevistar egressos do curso, né, seja da graduação ou da pós-graduação, para contarem sobre as suas experiências de trabalho mesmo, né, enfim, seja na área científica, em órgãos do governo ou no terceiro setor, né. Aqui, rapidamente, para passar a palavra depois para os nossos colegas, né, vocês conseguem visualizar nesse próximo slide aqui as disciplinas obrigatórias do curso, né, por etapa, por semestre, né, só para que tenham uma ideia, né. Elas são a estrutura, né, o esqueleto do nosso curso, mas elas respondem por menos de 50% da quantidade de créditos da carga horária global do curso, né? Porque tem uma grande quantidade de disciplinas eletivas, né, que os nossos alunos podem escolher se preferem, enfim, determinada área ou outra, né? Então, e vejam aqui, eu destaquei em vermelho, tem uma carga horária também grande de disciplinas de metodologia, né? A gente tem 3 disciplinas agora com essa nova reforma curricular relacionadas à metodologia na grade de disciplinas obrigatórias, mas a gente tem também várias disciplinas de metodologia ofertadas no leque de disciplinas eletivas, né? Bom, eu acho que é isso, né? É uma apresentação um pouco rápida, global, para que todos os coordenadores aqui tenham oportunidade também de falar um pouquinho dos seus cursos e para a gente depois também abrir para perguntas. Fica o convite depois para a programação subsequente do curso de Políticas Públicas. A gente ainda vai ter 2 atividades, essa que eu já mencionei, né, onde vamos entrevistar egressos do curso, né, nas suas respectivas áreas de trabalho, e uma outra relacionada também à atividade de pesquisa na área de políticas públicas, né. Essa vai ser na sala Ferraz 227, do corredor ao lado, aqui, à 13h. É isso, obrigado. Então, os nossos 2 cursos de filosofia aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né. A gente tem um curso de bacharelado e um curso de licenciatura, tá? Eu sou coordenador atualmente do curso, juntamente com o professor Rogério Passos Severo, que logo, em breve, vai me substituir. Na verdade, a gente está num processo de transição, então acho importante vocês já terem essa referência, eventualmente, que vierem a entrar no curso, já vão pegá-lo como coordenador. Bom, muitos dos interessados e interessadas em filosofia devem ouvir constantemente essa pergunta de parentes, amigos, né, conhecidos, né, por que filosofia, né? Bom, a filosofia acho que tem uma especificidade, antes de mais nada, né, de não ser uma disciplina, uma profissão que vocês vão encontrar parentes, amigos, conhecidos que fazem filosofia, né? Então, eu acho que um pouco dessa inquietação, né, provém daí, né? E acho que essa é uma oportunidade justamente para vocês terem contato um pouco com o que se faz num curso de filosofia, e é isso que eu vou tentar apresentar muito brevemente para vocês, tá? Então, como o professor Christian já colocou, os nossos cursos são um dos cursos mais antigos aqui do IFCH, né, desde a década de 40. E eles têm uma especificidade que marca a ambos, tanto licenciatura quanto o bacharelado, que é um estudo rigoroso, né, muitas vezes paciencioso, de textos. Né, de textos em que a gente encontra as grandes questões filosóficas do passado, do presente, né, os grandes autores que marcam a história milenar da filosofia. Para lidar com esse tipo de estudos, né, a gente tem diversas disciplinas, né. Eu acho que, analisando as disciplinas do nosso currículo, a gente poderia pensar que tem 2 grandes maneiras, né, 2 grandes eixos para organizá-las, né. Um eixo é a partir do conteúdo das nossas disciplinas, né. Então, tanto no bacharelado
quanto na licenciatura. Vocês vão ter algumas disciplinas que são mais históricas, quanto história da filosofia medieval, história da filosofia antiga, moderna, contemporânea. Algumas disciplinas mais temáticas, né? Ética, lógica, estética, teoria do conhecimento, filosofia política, metafísica. E algumas disciplinas, digamos, mais voltadas para habilidades específicas, né? Grande parte dessas disciplinas, elas se concentram no começo e no final do curso, né? Porque no começo do curso a gente tem introdução à filosofia, introdução ao autor ou tema clássico, análise e argumentação, né? E ao final do curso a gente tem, no bacharelado, no caso, né, uma disciplina de projeto de trabalho de conclusão de curso e também uma disciplina de redação e leitura de textos filosóficos, né? E o outro eixo, né, para a gente tentar analisar um pouco as nossas disciplinas, é em relação à forma, né? Então, a gente tem algumas disciplinas que são mais expositivas, né? São disciplinas que costumam ter um caráter que a gente chama na filosofia mais monográfico, né? Então, a gente tem, por exemplo, disciplinas de história da filosofia moderna, costuma ter 1, 2, 3 autores, né? Então, a gente se concentra bastante em alguns poucos autores para lê-los em profundidade. E nessas disciplinas, né, o formato costuma ser a aula privilegiada. É claro que isso depende de professor para professor, mas o formato privilegiado costuma ser a aula expositiva, né? O professor tem um protagonismo maior, né? Sempre com espaço para perguntas, etc. Mas a ideia é que haja um processo de desenvolvimento conceitual desses autores, uma contextualização desses autores que exigem já bastante estudo prévio, né? Então, isso fica mais a cargo do professor. Depois, a gente tem algumas disciplinas que são mais seminários, né, que visam justamente fazer com que os nossos alunos e alunas venham a apresentar algumas interpretações, algumas reconstruções de textos importantes, previamente selecionados. São disciplinas que daí tem mais protagonismo dos alunos, tem mais debate, mais participação, né? Tem algumas disciplinas que a gente chama de pesquisa avançada, né, que são aquelas disciplinas que geralmente exigem pré-requisitos. Então, são disciplinas que vocês já viram alguma coisa, por exemplo, em História da Filosofia Moderna, vocês querem, de Kant, vocês querem se especializar, né? Então, essas disciplinas são para isso, costumam ser disciplinas eletivas, né, que podem ter graus cada vez maiores de aprofundamento em certos pontos, né, tratados, seja de temas da filosofia, seja de autores da filosofia. E a gente tem também disciplinas mais didáticas, né? Então, obviamente, concentradas no curso de licenciatura. São disciplinas que têm uma carga horária prática maior, várias delas envolvem práticas em escolas, né? Vocês vão a escolas para tentar fazer o que a gente chama de transposição didática, né? Tentar, então, pegar aquele conteúdo que vocês aprenderam de filosofia moderna, de filosofia política, nos bancos escolares aqui da universidade, para levar para a sala de aula do ensino médio, né? E em todas essas disciplinas, né, invariavelmente, como eu já tinha destacado anteriormente, o que vai dar tônica é a leitura filosófica, né, que sempre vai envolver, né, uma contextualização, né, uma identificação rigorosa das fontes, né, os interlocutores que estão presentes no texto, qual é a melhor tradução, que momento que aquele texto foi escrito, e uma reconstrução argumentativa, né? É o grande métier, talvez, do filósofo, conseguir fazer uma reconstrução consistente e rigorosa da argumentação apresentada num determinado texto. Textos, muitas vezes, bastante exigentes, que a gente lida com diversas épocas da história do pensamento, do pensamento tanto ocidental, quanto cada vez mais a gente está procurando abrir espaço para pensamentos não ocidentais também.
Bom, aqui alguns autores que costumam aparecer no nosso curso, né, dado as especialidades do nosso corpo docente. Né. E agora a gente passa rapidamente para o que esperar do aluno. Né, qual o perfil do aluno, né, do curso de filosofia. Invariavelmente, eu acho que também precisamos contar com alunos já que gostam da leitura, né, estão dispostos a passar boa parte do tempo dedicados a isso, uma disposição para aprender línguas estrangeiras, isso é muito importante. Na medida que vocês forem se aprofundando no estudo de filosofia, vocês vão ter que se deparar com questões que vocês só vão conseguir resolver lidando com os textos originais dos filósofos que vocês estão se ocupando. E é importante também que os nossos alunos tenham um certo interesse diversificado, porque a filosofia ela tem um caráter, né? Alguns dos nossos colegas aqui sabem, um pouco parasitário, né? A filosofia ela precisa do diálogo constante com as outras ciências, com diversos campos da cultura. Ela, mesmo com ciências exatas, ciências biológicas, né? Grande parte... Tá falhando um pouquinho aqui. Grande parte das questões filosóficas são tiradas desse tipo de interlocução. Bom, tem algumas questões mais específicas sobre avaliação, acho que não vem ao caso. Pontuando, né, para aqueles que querem fazer bacharelado, o nosso curso é de 4 anos, ao todo 2.400 horas. O curso de licenciatura é um pouquinho mais longo, por envolver mais horas práticas, são 5 anos, 3.240 horas. Para os bacharelandas se formarem, há necessidade de apresentação de um trabalho de conclusão do curso, um trabalho mais de fôlego, feito ao final de todo o percurso, né, que visa justamente possibilitar que os alunos demonstrem aquilo que foi aprendido ao longo da sua graduação. E na licenciatura há o estágio, né, em que os alunos eles passam um tempo, então são 3 semestres, com aulas voltadas para a atividade no ensino médio. Bom, rapidamente uma descrição dos cursos de filosofia que a gente tem aqui na URGS, né, quase todo o corpo docente com doutorado, diversas áreas de conhecimento dentro da filosofia, né, todos praticamente também com regime de dedicação exclusiva, atuando também em nível de pós-graduação. A interação entre pesquisa e ensino é constante. A gente também tem uma intensa agenda de eventos nacionais e internacionais, como os outros cursos aqui do IFCH. Estimulamos muito a formação de grupos de estudos por parte dos nossos alunos. Temos uma revista relacionada ao nosso programa, que é a revista Filia, de Filosofia e Literatura, diversos projetos de extensão. E eu queria destacar também, acho que isso é um traço característico do estudante de universidade pública e mais característico ainda do nosso estudante do IFCH, né? Aqui vocês vão encontrar também um amplo espaço, tanto nos cursos quanto na unidade de participação política, né? Então vocês vão ter representação discente na maior parte dos colegiados dos cursos, da unidade, e também vocês vão ter as entidades representativas de vocês, né, os centros acadêmicos. Né. Atentem também para as várias bolsas que os nossos cursos oferecem, as bolsas de iniciação científica, de PIBID, de residência pedagógica, tem algumas oficinas acontecendo também, algumas atividades acontecendo sobre PIBID, de residência pedagógica, dos nossos diversos cursos, monitoria, extensão, bolsa trabalho, bolsa PRAE, tá? Algumas bolsas de intercâmbio. E acho que é isso, gente. Desculpa se eu... rapidamente, só a atividade profissional, que acho que é algo que inquieta muitos dos que entram na filosofia. Né? O nosso curso de bacharelado, obviamente, ele tem um acento voltado para a carreira acadêmica,
né? Não só na filosofia, né? A gente tem diversos egressos que se tornam professores de disciplinas introdutórias em outros cursos universitários, né? Como direito, como sociologia, literatura, né? É muito comum a gente ter um certo intercâmbio de formandos, né? Como o Hélio colocou, né? Na graduação ou mesmo na pós-graduação a gente tem migrações, né? E acho que isso enriquece o ambiente intelectual que a gente está inserido, e na filosofia particularmente a gente tem vários desses casos. O professor Christian, por exemplo, é formado em filosofia também, mas também temos vários egressos que vão atuar no mercado editorial, lidando com tradução, editoração, na mídia, né, tanto a mídia convencional quanto mídias sociais, né, vocês veem uma proliferação de canais no YouTube com conteúdos filosóficos, né, vários vão para o setor público, né, prestam uma diversidade enorme de concursos, alguns complementam sua formação em áreas ligadas à psicanálise ou psicologia para poder atuar com clínica, né? A filosofia tem um diálogo grande com esse tipo de atuação também, ou mesmo no terceiro setor, em ONGs, e obviamente, né, licenciatura, os nossos egressos também têm um certo direcionamento na sua formação para atuar como professores da rede pública ou da rede privada de ensino básico, né? Mas também podem atuar em todas essas áreas aqui válidas para o bacharelado. É isso, gente. Agradeço. Tá? Qualquer coisa, eu também permaneço aqui para questões. Perfeito. Bom dia, pessoal. Sejam todos, todas, todas super bem-vindos aqui à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né? A gente está aqui aberto para vocês ouvirem um pouquinho, mas para vocês tirarem dúvidas com a gente. Então, acho que o fundamental é vocês, depois que nós apresentarmos, nos questionar, né, do que vocês estão aqui querendo saber da gente, né? Então, eu sou a professora Jennifer Moraes, eu sou, assim como o professor Christian, do Departamento de Ciência Política, né? Mas eu sou a coordenadora do curso de Ciências... Agora não? Alô? Tá indo agora? Ok, tá indo? Tá indo agora? Então, assim como o professor Christian, né, eu sou do Departamento de Ciência Política, mas eu sou coordenadora do curso de Ciências Sociais há pouco tempo. Antes, o coordenador era o professor Emerson, que está aqui conosco, né, hoje. Bom, então, vim falar um pouquinho aqui do curso de Ciências Sociais para vocês, tá? Mas, antes de começar a falar do curso de Ciências Sociais, eu gostaria de saber se vocês... O que vem na cabeça de vocês, assim, muito rapidamente, vem alguma palavra, alguma expressão quando se fala em ciências sociais? Ou o que um cientista social faz? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? E não precisam ficar tímidos, podem falar assim rapidamente. Ou não vem nada, ou podem dizer, não vem nada na minha cabeça. Sociedade, ótimo. Política, ótimo. Olha só, política. Mais alguma coisa? Ótimo, ótimo. E o que nós podemos fazer enquanto cientistas sociais? Vem alguma coisa ou talvez seja essa a principal dúvida de vocês ao estarem aqui? Ok. Bom, ótimo. Tudo que foi falado é isso mesmo, né? O curso de Ciências Sociais, ele é um curso que vai... o nosso grande objetivo é analisar os fenômenos sociais, né? Então, e o que são esses fenômenos sociais? É tudo aquilo que está acontecendo aqui dentro também, né? Mas dessa janela ou desses muros ali para fora. Então, todo dia nós estamos vendo fenômenos sociais e esse é o objeto de análise de nós, cientistas sociais. Tá? Então, já começamos por isso. Então, é importante dizer que as ciências sociais é uma área do conhecimento que busca compreender e explicar as transformações sociais, né, que estão acontecendo. Tenta também compreender isso para poder... explicar ou entender ou já saber um pouco do que vai acontecer no futuro. Não é através de bola mágica, não se preocupem, mas a gente faz isso porque nós somos cientistas, né? A ciência social, então, é uma ciência, né? E como uma ciência, nós trabalhamos com teoria, a junção da teoria com a metodologia, né? Então, quando nós trabalhamos com essa junção da teoria,
de autores clássicos que vão fazer análise de política, de antropologia, de sociologia, nós vamos também analisar o que está acontecendo ali fora através de uma metodologia. O que é metodologia? Metodologia são procedimentos para fazer uma análise, né? Eu vou entrevistar uma pessoa, como que eu vou entrevistar? Eu vou buscar dados, informações bibliográficos, históricos, como que eu vou buscar, né? Então, a ciência é isso, as ciências sociais é uma área do conhecimento que é uma ciência, e como ciência nós temos esse poder, digamos assim, de, ao analisar o que está acontecendo, tentar prever um pouco do futuro, tá? Mas não como uma bola mágica, ok? Bom, nós, então, trabalhamos com migrações, conflitos sociais, movimentos políticos, né? As ciências sociais ela é uma área que vai se destinar, né, à formação de profissionais aptos para atuar em projeções sociais, contribuir em campanhas políticas, trabalhar com planos de desenvolvimento, com projetos de urbanização, né? A gente tem a capacidade de, formados em ciências sociais, trabalharmos como professores, né, o pessoal da licenciatura, como pesquisadores, como consultores e como assessores, né? Então, a nossa área de atuação, ela é, enfim, ela é um pouco ampla, desde que nós, né, tenhamos entendimento do que é ser um cientista social. Bom, e como ela é uma área que trabalha com os fenômenos da sociedade, ela se divide em 3 áreas: a antropologia, a sociologia e a ciência política, né? Eu não vou falar só da minha área, a ciência política, apesar de que depois, quando vocês entrarem no curso, eu vou tentar captar vocês para a ciência política, mas, né, somos dois, então, enfim, mas vocês se sintam completamente à vontade. A gente, então, tem essas 3 áreas, né, do conhecimento. A antropologia, que vai buscar entender a diversidade humana. Então, o objeto da antropologia, e o pessoal aqui pode me corrigir, é compreender as outras culturas, entender como que as outras culturas, né, funcionam e como isso pode impactar na gente, né? Então, a antropologia trabalha com a diversidade humana, então, por consequência, a cultura, né? Então, pode fazer análise de, por exemplo, né, uma tribo brasileira ou uma outra religião, enfim, tá? A sociologia, ela vai estudar, é o estudo da sociedade, ela vai trabalhar com as relações que ocorrem dentro da sociedade, tá? O foco é estudar o comportamento desses indivíduos e suas relações. A ciência política trabalha com as relações de poder. O nosso entendimento, o nosso objetivo é buscar entender os processos de tomada de decisão dentro das sociedades, dentro de um sistema político, né? Os nossos principais assuntos, né, são sistemas políticos, organizações, processos políticos e a democracia. É um objeto que a nós nos encanta bastante, né, Christian? Bom, então, entendendo um pouquinho que dentro das ciências sociais existem essas 3 áreas e que vocês irão estudar essas 3 áreas e depois, ao longo do curso, vocês irão tomar uma decisão de qual área vocês têm mais afinidade, vai mais ao encontro, né, das visões de mundo de vocês vão ir direcionando para essa área, para, ao final do curso, fazer um trabalho de conclusão de curso em uma dessas áreas, tá? Mas a formação, ela é em cientista social, então vocês serão cientistas, tá? Bom, o que um cientista social ele pode fazer, né? Um pouco eu já falei, com esse conhecimento durante o curso, vocês vão poder fazer projeções sociais, contribuir com campanhas políticas, ações governamentais, planos de desenvolvimento, projetos de urbanização. Vocês podem trabalhar tanto no governo, né, em concursos, a partir de concursos públicos, quanto em também empresas privadas, no terceiro setor. Tá? Então, não existe não existe um limite, né? Eu só posso trabalhar para o governo ou só para... Não, não há esse limite para o cientista social, né? Pode trabalhar fazendo análise dos hábitos, dos costumes de diversos grupos sociais, bem como as suas características religiosas, familiares, organizações, institucionais, econômicas, enfim. Como eu falei, professor, consultor, assessor, pesquisador. Tá? Como que funciona o curso, né? Vamos agora passar aqui um pouquinho.
Como que funciona o nosso curso? O nosso curso ele é dividido em 2 habilitações. Licenciatura, né, que é para atuar como professor, especialmente do ensino médio. Né? Normalmente, algum professor já nos encantou durante o ensino médio, a gente tem esse desejo, né, de também fazer esse trabalho, e aqui a licenciatura é esse espaço. Vocês virem aqui, fazer a licenciatura para atuarem como professores. O curso de licenciatura ele tem 10 semestres, ou seja, 5 anos. Tá? E o curso de bacharelado, vocês têm, escolhendo essa habilitação, é para atuar como pesquisadores de empresas estatais ou privadas, ONGs, enfim, assessoria, né, de movimentos sociais, de partidos políticos, de sindicatos, enfim, né? Ou também seguir formação acadêmica quando vocês têm o desejo, né, de continuar a formação de vocês fazendo um mestrado, um doutorado depois. E aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas nós temos, então, né, as pós-graduação aí separada, né, pós-graduação em Antropologia, pós-graduação em Sociologia, pós-graduação em Ciências Sociais, assim como também tem a pós-graduação em Políticas Públicas. Né? Então, às vezes é um caminho, vocês têm o desejo de seguir a formação acadêmica para serem pesquisadores. O curso, então, nessa habilitação bacharelado, ele tem 8 semestres, ou seja, 4 anos. Tá? Qual é a estrutura do curso? Um pouco do que os professores anteriores falaram, acho que os 4 cursos eles têm uma característica que é a leitura. Né? Não temos como fugir disso e nem podemos mentir para vocês aqui que não tem leitura. A carga de leitura ela é alta. Né? Então, nosso curso ele é dividido em disciplinas básicas, teóricas, afinal, somos cientistas, então, como cientistas, precisamos entender as teorias que explicam, né, ou tentam explicar os fenômenos sociais que nós temos até o momento. Nós vamos ler clássicos aqui, então, essas disciplinas básicas para nós compreendermos, de forma geral, as teorias que estão envolvidas dentro das ciências sociais. Nós temos as disciplinas de pesquisa e metodologia, porque esse é o outro eixo da ciência. Nós precisamos saber como fazer essa pesquisa. Isso que é legal em ser cientista social, pessoal. A gente lê os teóricos, lê todas essas possibilidades de análise e nós também vamos a campo. Isso que é super interessante dentro das ciências sociais. Ir a campo, né? Estudar o que está acontecendo, estudar o nosso objeto. E o nosso objeto somos nós mesmos, né? Nós somos sociedade, então a gente também faz parte disso. Então, nós precisamos de disciplinas que são de pesquisa e metodologia, né? Metodologia, nós temos disciplinas as básicas, epistemologia, metodologia qualitativa, quantitativa, e mais ao final para a construção do trabalho de conclusão. Tanto a licenciatura quanto o bacharelado fazem trabalhos de conclusão de curso nas ciências sociais. E aí depois nós temos disciplinas eletivas, que são aquelas disciplinas que vocês vão escolhendo, elas não são obrigatórias, vocês vão escolhendo ao longo do curso de vocês, nas áreas de antropologia, ciência política, sociologia, nós também temos de história, filosofia, economia, enfim. Para o pessoal que entra para a licenciatura, nós temos as disciplinas da Faculdade de Educação, né? E, ao final, né, vocês têm que fazer um trabalho de conclusão de curso, que eu já digo de antemão que é uma experiência muito gratificante para a formação de vocês, porque é o momento em que todos nós já passamos por isso, e vocês, então, vão passar, em que nós conseguimos colocar num papel, no computador, né, escrever aquilo que nós, ao longo do curso, aprendemos, né, e tivemos como experiências. E aí vocês vão escolher uma temática que, ao longo do curso de Ciências Sociais, interessou vocês, chamou a atenção de vocês, então vocês vão escrever esse trabalho, né, e trazer, né, todo o conhecimento teórico junto com esse conhecimento metodológico e analisar algo que está acontecendo ali fora, né? Bom, as aulas nas ciências sociais, né? A gente tem a entrada, então, para o diurno e para o noturno, né? O ingresso para o diurno e para o noturno. Como eu falei, leituras de textos, né? Estejam preparados para a leitura de textos. Eu sei que, às vezes, há um choque entre sair de leituras, né, no ensino médio para as leituras que são aqui na universidade. Pensando nisso, nós temos disciplina que prepara vocês para leituras de textos acadêmicos em ciências sociais, né? Tanto
tanto para licenciatura quanto bacharelado. Então, nós damos esse auxílio para que vocês, agora, como que eu faço a leitura desses textos que são diferentes dos textos que eu vinha fazendo até então. As aulas, elas acontecem ou em formatos expositivos ou em seminários, apresentações, e as avaliações, provas, trabalhos, pesquisas de campo. Bom, eu acho que o mais importante, né, de apresentar aqui muito rapidamente, né, a nossa grade, é mostrar que essa grade do bacharelado, 8 semestres, vocês vejam aqui que em rosa, né, estão as disciplinas que são os eixos principais, antropologia, ciência política e sociologia. Depois nós vamos ter disciplinas aqui que são mais metodológicas, né, epistemologia, introdução à pesquisa social, pesquisa quali, quant, projeto de TCC. E depois vocês têm, né, a distribuição, ali, a possibilidade de fazer disciplinas eletivas que vocês vão escolher conforme, né, a oferta que a gente tem naqueles semestres. E aqui o curso para habilitação em licenciatura, que são 10 etapas, 10 semestres, né? Também o início ele é muito similar entre as duas habilitações, né? Aí depois a gente vai ver que o que aumenta aqui no curso de licenciatura são as disciplinas na área da educação, ok? Já me encaminhando para o final, para o pessoal terminar de falar, as ciências sociais, gente, ela é algo muito gratificante, para mim, pelo menos, espero que seja para vocês também, justamente porque a gente todo dia está presenciando, vendo, sendo noticiado, impactado de coisas que estão acontecendo ali fora, né? Todo dia, alguma coisa. Se vocês vão vir de ônibus para o campus, a gente vem vindo no ônibus e não tem como não escutar, né, alguém conversando. Então, vem de ônibus para o campus e uma vez, não aqui, quando eu estudava em Pelotas, e eu ouvia muito as pessoas dizendo, mas como esses jovens, eles estão só no celular, só aqui, ó, só no celular, desculpa, veio do celular, só aqui, só no celular, não nos ouvem, não interagem. E aí isso começou a me intrigar, né? Mas como isso, né? Isso impacta de alguma forma, né, na socialização dos jovens, né, na formação desses jovens, né? Isso vai impactar na sociedade, na política, vai impactar de alguma forma. E essa conversa no ônibus, e eu, né, também todos nós utilizando muito o celular, apesar de nós já sermos da geração cringe, né? Eu acho que, né? Me instigou. E aí o objeto, né, meu estudo, ele é voltado para isso, para a compreensão do porquê que os meios de comunicação, especialmente a internet, né, as redes sociais, elas impactam na socialização dos jovens, né? Como eu sou da área da ciência política, eu trabalho com esse impacto na política. Mas esse impacto ele pode se dar nas relações, na formação da cultura, de forma geral. Mas dizendo para vocês que o meu objeto de estudo ele foi de uma conversa que eu ouvi, presenciei no ônibus, e isso acontece o tempo inteiro, né? Às vezes a gente está na nossa casa, alguém fala alguma coisa, um fenômeno, nós estamos vendo o jornal, lendo as notícias, e os fenômenos estão pipocando aí dentro das ciências sociais, em qualquer uma das 3 áreas. Então, venham fazer pesquisa aqui, estudar com a gente, trabalhar com a gente, que nós estamos de braços abertos para receber vocês. Aí, só para finalizar, eu trouxe aqui, para sortear para vocês, esse é o livro Riscos de uma Democracia em Crise, os Jovens e a Política. O livro foi lançado agora, faz 2 semanas, uma semana, que eu recebi ele na minha sala, que é de professores do Departamento de Ciência Política, né? A gente tem que vender o peixe. E aí, assim, depois eu sorteio para vocês, mas um dos livros vai para quem me responder qual é o melhor time do estado do Rio Grande do Sul. Vou ter que sortear, gente, porque o melhor time do estado do Rio Grande do Sul, e para vocês que vierem fazer ciências sociais precisam saber disso, que é muito importante, é o Chavante, é o Brasil de Pelotas. Alguém falou? Então tá, para o colega ganha. Os outros a gente faz um sorteio. Pessoal, venham fazer cursos com nós aqui no IFCH, em qualquer uma dos cursos. E, obviamente, né, se vocês se interessarem por cursos de ciências sociais, nós estamos extremamente abertos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Bom dia a todos e todas. Vocês estão aqui num lugar, como já podem ter visto, de muito saber, muita sabedoria também, e com várias áreas contribuindo para isso. E agora
eu, Regina Weber, e aqui o meu colega Pedro Teles Silveira, nós vamos falar da história. A história é um curso unidepartamental, né? Os sociais aí tem vários departamentos que cuidam do curso. Nós aqui, o departamento lida com esse curso e, na verdade, a gente pode falar em 2 cursos, bacharelado e licenciatura, e, na verdade, tecnicamente seriam 4, porque se divide em diurno e noturno, né? E também o nosso curso é o que gere a pós-graduação em História e também o mais curto, que é a licenciatura. O bacharelado tem 2.410 horas, a licenciatura 3.210. Basicamente, a diferença estão nas disciplinas da licenciatura, né, como já foi aí mencionado, né? Nós realizamos recentemente uma reforma no curso de História. Ela começou a ser aplicada em 2018. E portanto, ela tem turmas ainda que tem dentro do nosso curso, né? Nós ainda temos alunos e alunas vinculados ao velho currículo, né? E vou segurar aqui. Né? Diminuiu o número de obrigatórias, né? E nesse percurso foram criadas novas disciplinas, tentando, inclusive, diversificar, abrir um pouco para outras realidades, né? É o caso da disciplina que eu fui uma das que criou sobre os otomanos, né, que até estava apresentando, porque era uma maneira de ver esses séculos que correspondem ao período moderno, porque eu sou professor de História Moderna, né, mas de um outro ângulo, que não só focando a Europa, mas ali focando a Eurásia, né? E os docentes fizeram várias dessas criações de novas disciplinas, né? Algumas já eram tratados como seminários, mas daí então foram vinculadas aí como disciplinas com um nome, né, com uma proposta que inclusive atrai que outros cursos queiram que os alunos possam fazer como optativas as nossas disciplinas, né? Mas claro, nós temos também um elenco muito grande de optativas que vem dos colegas aqui do IFCH, né? Essas trocas, né? Bom, assim, o nosso curso ele tem 110 vagas, né? São turmas numerosas, pelo menos as turmas iniciais, as turmas obrigatórias, né? E assim, no passado, o nosso curso de História Noturno já teve quase 10 candidatos por vaga. Era o top aqui do IFCH, né? E sim, a gente já atraía até pessoas já profissionalizadas, né? Que vinham né, em busca da história. Quando a gente fala, né, que é profissional da história, não há tanto estranhamento. Em geral, a gente, né, se faz médico, alguém vai dizer, ai, que legal, gosto de história. Todo mundo gosta de história, né? Mas então isso, algumas pessoas, depois já de profissionalizadas, vinham aos nossos cursos, né? Nós tínhamos isso mais de décadas, né? Por exemplo, muitos bancários. Quando começou a aumentar o número daqueles terminais ali, totem ali de banco, começou a diminuir os nossos alunos no curso noturno, né? A categoria dos bancários foi diminuíram os nossos alunos noturno, né? Então, a gente tem outras formas de ingresso, porque essas vagas do SISU e do vestibular, os alunos entram, ingresso, depois nem sempre se mantêm. Nós temos vagas de ingresso diplomado, até o Pedro cuidou recentemente, agora, do último desses ingressos. Então, muitas pessoas buscam o nosso curso necessariamente não para se profissionalizar como primeira profissão, mas, eventualmente, uma segunda ou por outros interesses, né? E, assim, vejam, a disciplina, como também já colegas das outras áreas colocaram, é preciso gostar de ler, né?
a gente pode dizer que hoje em dia nós temos, como material didático e de conhecimento, vídeos muito bem feitos, né, que também auxiliam, mas continua assim, a leitura do texto continua sendo uma ferramenta básica e fundamental, né? E já que encerrando, para passar um pouco para o Pedro aqui, nós, assim, quando as pessoas gostam de história, elas, em geral, elas têm aquele gosto macro, tipo as grandes guerras, né? Ou às vezes micro, alguma curiosidade que aconteceu em algum lugar, né? Mas não que a gente, essa história de acontecimentos, né, a gente continua lidando com isso, mas a gente trabalha basicamente com interpretações de processos históricos, né, não exatamente com só com essas narrativas, né. E nessas interpretações a gente foi utilizando ferramentas das outras áreas, né. A gente tem a área da história cultural, que bebeu muito da antropologia, alguma coisa da sociologia. Nós temos história da mídia, que vai beber também de outros lugares. Então, nesse processo de estudo da história de uma forma interpretativa, né, a gente incorpora conhecimentos de várias áreas afins, né? Vou passar agora para o... Tá indo? Sejam todos bem-vindos aqui, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Pedro, também sou colega da Regina, do Departamento de História, e eu vou falar assim muito brevemente, até colocar talvez algumas outras questões já como membro extra assim dessa mesa, que aí já pode levar tanto para as perguntas de vocês, quanto depois para a apresentação aqui dos colegas que são dos centros acadêmicos, que são esses espaços que são dos estudantes. Representação dos estudantes, que os estudantes se organizam para também viver, demandar coisas no curso. Eu acho interessante, só queria talvez pegar um pouco desse gancho que a Regina colocou, que a história, isso pode parecer um pouco engraçado, mas história é basicamente a única matéria, a única disciplina que a gente vê uma vez no ensino fundamental, a gente vê de novo no ensino médio, e quem for fazer o curso de história vai ver uma terceira vez. E isso parece não fazer sentido, porque a princípio a história não muda. Então o que aconteceu, aconteceu, e então a gente vê uma vez, vai ver de novo, e depois vai ver uma terceira vez. Então qual que é a diferença? O que muda quando a gente vê no ensino fundamental, quando a gente vê no ensino médio, quando a gente vê no ensino superior, que é vocês que quiserem entrar, o que vocês vão ver. É um pouco como que a gente entende a história. Então, a gente tem um primeiro entendimento que está lá no ensino fundamental, a gente viu grandes períodos, a gente viu grandes acontecimentos. No ensino médio, a gente começa a problematizar um pouco mais, e vocês começam a se inserir também na história. E você começa a pensar, isso tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com fenômenos sociais, como a Jennifer falou. Então, vocês começam a problematizar um pouco. E quando a gente vai no ensino superior, o que a gente... Opa! Aqui? Assim? Assim. Quando a gente vai para o ensino superior, o que a gente faz, então, para entender a história? A gente entende como que a história foi pensada, o que foi dito sobre a história, porque... essas interpretações que a Regina trouxe, elas são a maneira como aquilo que se entende do que aconteceu está circulando. Então, vocês devem escutar muito algumas coisas, por exemplo, dizendo que determinados períodos da história, naquela época era melhor, porque naquela época não tinha determinada coisa. Enfim, para não citar, assim, você sabe do que eu estou falando, de certo. Dentro do ensino superior, a gente vai entender por que as pessoas falam isso. Quem são as pessoas daquela época que construíram essa imagem de que, enfim, digamos, não tinha corrupção em determinado período. E vai entender. E quais eram os interesses que estavam por trás disso. Então, é isso que a gente faz dentro do curso de História. A gente tenta entender um pouco como que essa ideia, esses entendimentos que circulam sobre História, foi construído. Porque História tem um pouco isso, né? Que é um pouco... Todo mundo gosta. E de História todo mundo sabe um pouco, o que é algo muito legal. Mas aí, o que diferencia o curso de História, quem é formado em História, é que tem esses instrumentos para entender
e levar outras visões sobre o passado, sobre o presente. Então, mesmo que os acontecimentos não mudem, a história está sempre mudando. E isso é muito legal dentro do curso. E isso leva para uma outra questão, que aí também que eu acho bacana de comentar, que é um pouco que os colegas todos falaram da questão da leitura, que é, eu fico pensando assim, quando eu entrei também na universidade, que pode parecer, mas eu não sabia o que era uma aula de ensino superior, porque eu só tinha tido aula no ensino fundamental e no ensino médio. E a aula no ensino superior, nos cursos de humanas, ela é realmente baseada na leitura. Então, é bom, e eu ia brincar que eu vou cobrar a representação discente, é bom que os alunos leiam antes, para vir para a aula preparados. E aí as disciplinas, elas têm, por exemplo, a gente tem no curso de História disciplinas obrigatórias. Algumas delas são de métodos, como os colegas apresentaram. Então a gente tem áreas como, a gente tem introdução à história, a gente tem oficina de leitura e de escrita em textos históricos também, que é para ajudar a aprender como é que é essa leitura, o que se busca quando se lê um texto acadêmico. A gente tem metodologia da história, teoria da história. A gente tem também disciplinas que elas têm um caráter mais de conteúdo. Então, história antiga, a história... Hoje em dia tem um recorte diferente, mas corresponde à Idade Média, história do mundo moderno, história contemporânea, história do Brasil contemporâneo, história da América colonial espanhola, história da América espanhola do século XIX e XX. Enfim, a gente tem vários recortes. Mas o que é interessante, que eu acho que é diferente, vale a pena apresentar, é que isso compartilha com todos os cursos, é que no ensino superior a gente não tem o livro didático, a gente não tem um livro prévio, a gente não tem uma cartilha dizendo o que é para a gente, já resumindo o conteúdo. Então a gente tem contato, para cada disciplina tem um conteúdo programático, tem cronograma, tem as aulas, então o professor pensa os recortes, por exemplo, de história moderna, o que é importante de entender. E aí então separa temas e para cada tema coloca leituras, porque, de novo, isso que é o legal, isso que é o diferencial. Vocês não vão estar mais tendo contato com os períodos a partir do que, enfim, alguém interpretou, depois a interpretação foi adaptada para o nível didático, e no nível didático vocês vão ter o contato com o que o professor está falando. Vocês vão ter contato direto com a fonte desse conhecimento. Então, quem são os autores importantes que entenderam aquele período, que formularam uma visão, uma interpretação? Então, é por isso que a gente tem a aula baseada em texto, porque a gente está tendo contato com a base, com a origem dessas ideias. E a gente não tem mais o conhecimento, e isso é muito legal. Não é o conhecimento, essa palavra é ruim, porque não é isso, mas a ideia de mastigado, a gente está tendo contato, enfim, eu brincar, o pessoal que é da antropologia vai... Mas entre o cru e o cozido, assim, a gente está aprendendo a fazer dentro do ensino superior, e é isso que é diferente, e que é muito legal. E aí, para comentar, só para fechar, que eu acho que também é bacana... a gente tem essas duas ênfases, né, bacharelado e licenciatura. E a licenciatura voltada para a educação, então para formar professoras e professores. E o bacharelado ele voltado para outros campos de atuação que vocês podem ter enquanto pessoas formadas em História. Os dois acabam se confundindo muitas vezes, mas a gente está tentando dar uma cara assim, para cada um desses cursos. E é interessante comentar que essas caras que o curso, né, pode ter, elas são interessantes porque atualmente dá para fazer muitas coisas sendo historiadora ou historiador. Pode trabalhar na educação. Oi? A gente pode trabalhar na educação, pode ser professora ou professor, mas também pode trabalhar em museus, instituições de acervo. Tem uma ênfase no nosso bacharelado, que é em História Pública, que é desses contatos entre o conhecimento formulado aqui e visões, conhecimentos de história são formulados fora da universidade. Então, vocês podem atuar, assim como os colegas, em movimentos, em organizações,
em administrações públicas. A gente, enfim, está começando a incorporar também o que pode ser um historiador dentro de um espaço privado, de uma empresa. Enfim, tem um campo que ele está ganhando muita força dentro da história. Então, comparado com alguns anos anteriores, tem muito mais coisas que a gente pode fazer, e isso a gente está tentando também trazer como possibilidade para vocês de formação, que é, enfim, o mais amplo e aberto possível que vocês possam atuar dentro da história. E aí o último ponto que eu acho legal também para comentar e compartilhar com os colegas, que eles também destacaram, é que a gente teve uma última reforma agora de currículo, que instituiu esse processo que é a curricularização da extensão. E a extensão é toda atividade que é feita de dentro da universidade para fora, basicamente. Que enfim, pode ser... Aqui o Portas Abertas é uma atividade de extensão, mas vocês também podem ter... Citando, por exemplo, da história, a gente tem um projeto que é o História no Cinema, que é um projeto que usa a Sala Redenção no Centro para passar filmes e gerar debate. A gente tem projetos que envolvem podcast, canal de YouTube. A gente pode ter projetos que são, por exemplo, com comunidades, com associações específicas. Então, a gente também, isso aqui a âmbito de FCH, e o Ricardo presidiu essa comissão que instituiu isso, aqui no IFCH, a gente está querendo desenvolver o espaço de contato, de conversa entre os cursos e também de conversa com a sociedade, para a gente não ficar com conhecimento só desse lado, mas, enfim, aprender com o que está lá fora e desenvolver nosso conhecimento com o que está lá fora. Então, enfim, acho que tem bons caminhos, assim, para serem desenvolvidos, e que vocês, se quiserem cursar tanto História quanto qualquer um dos cursos, com certeza, enfim, não perder assim a vontade de querer atuar, intervir, criar a partir do conhecimento que vocês vão estar produzindo aqui. Enfim, espero que com a gente. Mas então, enfim... Pessoal, agora a gente vai abrir para acho que as perguntas e depois a gente... talvez bem rapidinho. Tá. Tá. Só, então, antes de passar para as perguntas, a gente tem aqui bem rapidinho são os colegas dos centros acadêmicos. Aí eles só se apresentar. Enfim. E aí depois perguntas, e eu já vou fazer o convite que depois dessa atividade vocês podem seguir eles, vocês podem ir para a parte legal, que é, enfim, conhecer os espaços acadêmicos. Eles vão comentar um pouco como é que é a vida aqui no campus. Eu fico, sei lá. Pode ser, não sei. Eu acho que vocês também... E aí a gente faz a rodada com todo mundo. Esse são do campo. Eu me apresento primeiro. O quê? Pode ser? Daí tu fala do xiste. E depois eu convido eles. Tem mais programação aqui. Tá funcionando. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao Campus do Vale, ao FCH. Eu me chamo Cássia, eu sou do curso de História, estou no 5º semestre e também sou uma das coordenadoras gerais do XIST, que é o Centro de Estudantes de História. Alô? Tá funcionando? Alô? Calma aí, gente. Alô? Não? Foi? Oi? Mas tem que ficar assim. Bom dia, me chamo Arthur, eu sou estudante de História, estou atualmente no 3º semestre e sou um dos representantes do Centro Acadêmico de História. O Centro Acadêmico ele é uma representação dos alunos e ele serve tanto para lazer, então a gente faz festas, a gente faz rodas de apresentação, a gente faz diversas coisas que tendem ao acolhimento dentro da universidade, porque a gente enxerga que isso é uma parte muito importante, quanto uma parte essencial, que é a luta política dos alunos. A URGS é uma universidade pública que sofre vários ataques e, sobretudo, os alunos cotistas têm uma luta por permanência muito grande e histórica dentro da URGS. É papel dos alunos, assim como da comunidade acadêmica inteira,
participar disso, e isso é muito claro dentro da URGS. Isso é uma coisa que, enfim, vocês estão frequentando os campos, agora vocês devem estar vendo aí um monte de coisa de chapa, esse tipo de coisa. E isso é parte da luta política da universidade. O Diretório Acadêmico de História tem um histórico de lutas, e ele se coloca à disposição também para entender as lutas políticas dos alunos, sobretudo no que diz respeito também a como os historiadores vão se formar. Assim. É uma questão muito grande para a gente, como, enfim, todo mundo aqui já deve ter tido aquele professor de história que sei lá, tu chega com uma questão para ele e ele só sai pela tangente ali, enfim, tenta não trazer o debate político, mas a gente entende que justamente, tipo, enquanto historiadores formados, é uma necessidade trazer esse âmbito político, assim, e não esquecer que história é política, e lutar para, tipo, permanência estudantil é uma questão muito central. Estou aqui também nessa mesa para abrir para perguntas a respeito de como é estudar na universidade, como é a vida, como é pegar ônibus, como é, enfim, comer na RU, como é, sei lá, conversar com as pessoas. Então, também nos sigam nas redes sociais, a gente sempre gosta de falar isso, porque quanto mais seguidores, melhor. xist.urgs, é só isso. Bem fácil. E lá vocês também podem nos fazer perguntas sobre o curso, se vocês tiverem, tipo, em dúvidas sobre decidir, sei lá, mais para frente. E é isso, acho que posso passar? Deixa eu só comentar também que o professor Pedro tinha falado, né? A gente também é representantes discentes, que a gente participa, por exemplo, das reuniões da plenária. Então, quando tem algum assunto dos estudantes, algum problema com cadeiras, professores, a gente também leva esses assuntos ao departamento. A gente está agora na luta pelo PIBID, que foi comentada, eu acho, por algum outro professor aqui da mesa, que, no caso, é tipo um estágio onde os estudantes de história vão trabalhar nas escolas na aula de história, né, específico da nossa área. E a história não tem mais o PIBID aqui na URGS, então a gente agora está nessa luta. Enfim, assim, só um exemplo do que a gente faz também. E a gente tem o nosso espaço físico, que é o Xiste, que é aqui atrás, e estão todos convidados a ir lá. A gente tem salgadinho, suco, café, e só isso mesmo. Não, vou ter que trocar. Acho que é melhor a gente... Saco. Deixa eu ver se eu consigo. Então, dá para ouvir, né? Pessoal, eu sou Isabel, estou no primeiro semestre de Políticas Públicas aqui na URGS. Eu estou representando o CAP, que é o Centro Acadêmico de Políticas Públicas, né? Dá para seguir no Instagram também, é CAPP. O curso de Políticas Públicas, né, ele visa formar analistas da relação entre o Estado e a sociedade, mas o CAP ele não está só aqui para orientar os alunos referente a isso, a gente também está para acolher, como o colega falou, né, mostrar como é a participação mesmo, como é estudar dentro da universidade. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui também para ajudar. Fiquem, eu acho. A gente pode ficar, talvez todo mundo aqui em cima. Ficar todo mundo assim? Tá, então fiquem sentados vocês, né? Vocês já são formados. Diga. Marcelo, o professor já trouxe a informação, mas seria porque mais professores, as disciplinas, elas são majoritariamente em cada um dos cursos, pela manhã, pela tarde, ou não necessariamente há uma mescla pelo turno da manhã e pela tarde, por causa dos cursos diurnos. O senhor trouxe que é política noturno. Tem algumas disciplinas optativas que pode eventualmente fazer à tarde ou de manhã também. Depende muito, né, da oferta da disciplina, mas as disciplinas obrigatórias são sempre à noite, para políticas públicas. Na história? Na história tem concentração, principalmente de manhã, o curso diurno é mais matutino. Tem algumas atividades de tarde. Eu, por exemplo, estou dando uma disciplina letiva agora à tarde. E tem um curso noturno que é concentrado na noite. E eu só comentar que eu acho interessante isso também, pensando para vocês. A gente falou muito de disciplinas obrigatórias eletivas, né? Porque isso também é uma questão de ensino superior, que vocês têm algumas disciplinas básicas, são as obrigatórias,
E as eletivas, elas vêm de outros temas. Pode ser, enfim, a gente está dando agora no Departamento de História uma disciplina que é História dos Fascismos. Então, que tem uma motivação que é evidente social. Às vezes é uma disciplina que é a partir da pesquisa do professor, às vezes é por um conceito, assim, uma demanda tanto dos alunos quanto dos professores podem formular alguma disciplina letiva. Então, tem disciplinas básicas, mas vocês também têm liberdade de construir o currículo com essas opções que tem a cada semestre. Então, isso também é legal de dizer que é uma mudança, assim, que é enfim, também é das coisas legais, assim, do ensino superior. Sobretudo público, né? Sobretudo público, exatamente. Você tem a possibilidade de puxar disciplinas eletivas em diversos cursos da universidade. Isso. E vocês podem fazer, por exemplo, se entra na história, pode fazer uma na filosofia, políticas públicas pode fazer, enfim, nas sociais. Eu acho interessante dizer também que quem se matricula no turno, quando tem a opção diurno, também pode pegar cadeiras no turno inverso. Se é do diurno, também pode tentar pegar no noturno. Claro, ali tem o limite de vagas, mas geralmente é bem possível. Bom, nas ciências sociais nós temos as duas entradas, no diurno e no noturno, mas primeiro é isso que ela está falando, que eu acho que é ótimo. Quem entra no noturno também pode fazer disciplinas no diurno, e quem entra no diurno também pode fazer no noturno, só que tem um limite óbvio. O que acontece? O noturno, obrigatórias, a gente se preocupa em oferecer elas, né, nos semestres que são os seus equivalentes. E, bom, o pessoal que entra nas disciplinas do diurno, elas podem ser tanto à tarde quanto à manhã, mas é mais concentrada na tarde, né? A gente tem algumas pela manhã. Filosofia também vespertino e noturno. Vespertino é o bacharelado, noturno é a licenciatura, mas vale a mesma ressalva feita. Os alunos de um turno podem se matricular no de outro, não costuma ter problema. Excepcionalmente, por conveniência do docente responsável, geralmente com algum acordo também dos docentes, pode-se ofertar disciplinas no turno da manhã, mas é bem mais raro. Acho que talvez uma coisa legal de comentar, que vem da questão dos turnos, dá para trabalhar e fazer os cursos. Tem, justamente, como tem disciplinas de diurno ou noturno, vocês podem jogar com isso. E agora os 4 cursos, eles têm uma oferta de estágios, tem os estágios obrigatórios, são do currículo. Então, por exemplo, para se formar professor, vocês têm que fazer atividades de sala de aula, já estão previstas, e tem os estágios não obrigatórios. E aí vocês podem atuar em outros espaços. Os 4 cursos têm uma oferta de estágios muito grande, e na verdade é o comum, né? Que os estudantes, eles façam, por exemplo, faz aula de manhã e aí trabalha de tarde. Ou trabalha ao longo do dia e faz aula de noite. Então tem como fazer, que é sempre uma dúvida, né? Enfim. Além disso, durante a graduação, a URGS disponibiliza algumas bolsas, tipo, trabalhar na biblioteca, trabalhar na... Iniciação científica. Iniciação científica, então dá real pra... E agora com o aumento das bolsas, então tá bem legal a situação. Mais alguma questão? Seja sobre grade curricular ou vida acadêmica? Diga. Boa pergunta. Bom, eu sou, como os colegas falaram, né, tenho essa formação em filosofia e direito na graduação, depois eu fiz ciência política, teve uma formação bem interdisciplinar, né? Ciência política no mestrado e doutorado, depois pós-doc em relações internacionais, né? Eu cheguei no curso de políticas públicas mais recentemente, né? Poucos professores têm formação em cursos de políticas públicas do Brasil todo, né? Muito recentes, poucos professores têm formação na graduação em políticas públicas, né? Esse é o meu caso também. Mas eu dou aula para as duas graduações, né? Então, em Ciências Sociais eu dou aula para uma disciplina obrigatória de Política 1 e em Políticas Públicas eu dou para uma disciplina eletiva, né? E as Ciências Sociais, assim, grosso modo, ela tem uma formação um pouco mais teórica, né? Científica também, né? Tem uma parte dos dois currículos que é em comum, tem uma interseção entre os dois cursos, mas em políticas públicas você vai se voltar mais para
questões relacionadas à gestão, também a implementação de políticas públicas. Tem um foco um pouco mais voltado na especialização, profissionalização do trabalho, de implementação e formulação de políticas públicas mesmo, né? Então tem uma literatura mais recente do campo também que é própria, digamos, voltada para essa esfera específica. Seria tipo uma ciência social aplicada, digamos, né? Mas existe uma grande margem de interseção entre essas duas áreas, né? Tanto é que todos os professores que constituem a base dos dois cursos vêm dos mesmos departamentos, né? Mas tem um foco talvez um pouquinho mais específico na aplicação, digamos, no curso de políticas públicas, né? E também na nossa cadeira de instituições públicas comparadas, tem uma galera assim, que é das ciências sociais que está fazendo junto com a gente. Eu acho que a principal diferença ela se dá na amplitude da área de ciências sociais, que vai abranger de forma ampla todos esses fenômenos sociais, e aí a gente tem essa separação clara entre antropologia, sociologia e política. E as políticas públicas, por mais que tenham os demais departamentos, ela ainda é muito mais focada para a política e para a implementação, a análise e avaliação de políticas públicas, que também pode ser feito dentro das ciências sociais para quem se especializa mais nessa área. A grande diferença é essa, sim, que as ciências sociais vai ter mais essa abrangência, até mesmo de colocação no mercado, e a política pública ela é específica para a análise, implementação e avaliação de políticas públicas. Eu queria saber se essa congruência entre os cursos, na carga horária deles, dá uma certa vantagem em fazer uma segunda graduação. Por exemplo, eu fazer História e depois querer fazer Ciências Sociais. Se o fato de eu fazer até algumas obrigatórias ou eletivas tem a ver com Ciências Sociais, vai me dar uma certa facilidade sim, né? Porque eu já vou ter esse conteúdo, mas uma certa facilidade ao realizar o curso geral, uma facilitação para realizar o curso de Ciências Sociais depois. O que acontece quando vocês fazem qualquer outro curso, não só desses nossos aqui, mas os nossos aqui, nós depois fazemos a avaliação, vocês vão nos fazer solicitações, através do processo para solicitar, sejam reaproveitadas aquelas disciplinas. Então nós vamos fazer a avaliação, definir o processo, aprovar, e aí vocês vão aproveitar as disciplinas que vocês fizerem no outro curso quando ela tiver um plano muito similar ao plano do que está sendo dado no nosso curso, e aí vai fazer com que tu diminua, né, o teu tempo de fazer uma segunda graduação. Isso acontece se tu fizer disciplinas que tenham mais a ver entre os cursos, né? Eu acho que essa se não facilidade, mas diminuir o tempo, né? No caso da História, a gente sempre tem validado tudo que pode validar, né? Sendo até as disciplinas vizinhas aqui. Agora, assim, se alguém realmente tem esse projeto, o cara, na hora de escolher uma optativa do outro curso, num curso ela é optativa, mas já pode ficar de olho em qual que é obrigatória de outro curso, porque às vezes você pode ter validada centenas de eletivas, mas você vai ultrapassar um número mínimo incidido. Então, tem que ficar de olho o que é obrigatório que eu posso fazer neste curso, né? Um projeto aí de futuro. Mas é muito comum isso, né? Pessoas que fizeram outros cursos ou fazem dois cursos ao mesmo tempo, né? Nas nossas grades aqui, né? A gente tem muita aluno que faz direito, eventualmente na PUC, por exemplo, naquela fundação do Ministério Público, né? E faz algum outro curso no FCH, por exemplo. Isso é muito comum. Eu fiz isso também na minha época. Eu estudei Direito e Filosofia, mais ou menos juntos, né? Mas em São Paulo. E pode ingressar, como a gente colocou, né, nesses processos de chamado ingresso extra-vestibular, né, ingresso diplomado. Inclusive, a maior parte dos cursos, nos que serve de ingresso diplomado, privilegia aqueles candidatos que já têm uma trajetória adiantada de disciplinas no seu curso, né, no curso que está desejando, pretendido, exato. Né? Então, enfim, também para obter esse tipo de ingresso,
estratégico ter isso em mente na hora de escolher as disciplinas. Mais alguma questão para os centros acadêmicos também? Diga. Seu nome? Isabelle. Isabelle. Eu tinha uma dúvida, eu imagino também que tem uma dúvida relacionada a isso, basicamente assim. Perdão. Na história, tem questões, matérias como por exemplo a Revolução Francesa, um exemplo bem comum, que refere, se direciona ao iluminismo, que tem relação mais com a filosofia e também se encaixou na parte da sociologia, que tem, por exemplo, como Fonte, que segue exemplos assim, parecidos com o iluminismo assim. E essa questão da Revolução Francesa também segue questões de políticas públicas, questão de direita e esquerda. E eu imagino que muitas pessoas têm dúvidas em relação a escolher esses cursos, os cursos especificamente, porque eles ao mesmo tempo que se interligam, eles têm divergências entre si, entre características distintas. Então, exemplos como esse da Revolução Francesa, direcionar políticas públicas, questões sociológicas, questões também de filosofia, e como isso ajudaria os estudantes a escolher um curso específico na formação deles, na A gente tem essa vantagem, né? Acho que a gente tentou fazer essa sessão aqui, inclusive, para dar essa cara de que, embora cada um é um curso com uma cara diferente, né? A gente tem uma certa unidade, né? Tem uma relação forte, até em termos de formação dos professores, tem uma troca muito grande, né? Algo bastante interdisciplinar, né? A sua escolha vai um pouco do que você pretende fazer no futuro, assim, né? Porque a sua formação, se você for um aluno do curso de História, como todo mundo está dizendo aqui, você pode fazer disciplinas também na filosofia, nas ciências sociais, em políticas públicas, mas um pouco a sua escolha vai depender do que você quer fazer profissionalmente depois do futuro. E claro, sempre tem também aberta a possibilidade de transferência interna, né, que acontece muito, né? A gente vai se descobrindo ao longo da graduação. Isso aconteceu comigo também, né? Enfim, eu comecei primeiro a fazer a faculdade de Direito, e aí que eu descobri que, na verdade, a minha vocação era para filosofia, né? Terminei Direito também, cheguei a advogar um tempo, mas eu me descobri ao longo da faculdade, né? Enfim, na verdade, é um processo de descoberta contínuo, no meu caso, também, mas enfim. Mas se o termômetro para a decisão for a Revolução Francesa... Eu acho um ótimo exemplo, porque a questão é o seguinte, se você, estudando a Revolução Francesa, tiver mais interesse em reconstruir o ideário da Revolução Francesa, que medida que a Revolução Francesa está ligada ao iluminismo, por exemplo, que é uma grande questão, né? E você quer analisar os principais conceitos que estão balizando a Revolução Francesa, a soberania popular, por exemplo, o contrato social, né, que medida que está repercutindo nos acontecimentos, filosofia talvez seja o mais indicado. Se você quer lidar com a questão demográfica que está por trás também dos processos que desencadearam a Revolução Francesa, ou os níveis de desigualdade social, a estrutura das instituições, né? Talvez ciências sociais possa ser mais interessante. Enfim, história com certeza, né? Você quer entender a Revolução Francesa naqueles... Bom, enfim, talvez meus colegas possam... Revoluções são assuntos da história. A gente às vezes fica pegando. Mudança social é essa coisa da história. A gente vê tudo isso, as classes sociais, etc, etc. Se o pessoal quiser estudar a Revolução Copernicana no Kant, então Mas, trazendo um pouco, assim, eu acho que quando antes de entrar na graduação, a gente tem muito essa ideia de preto no branco, assim, tipo, ou é uma coisa ou é outra. Mas quando tu tá ao longo da tua graduação, tu vai ver que, tipo, por exemplo, no primeiro semestre eu já fiz uma cadeira de introdução à sociologia. Tipo, pode escolher ali sociologia, antropologia e filosofia. Então, uma dessas cadeiras tu vai ter é entender que trabalhar com uma área humana no geral, tu vai ter que beber um pouco de cada fonte, assim. Eu acho que isso vai muito do que tu entende enquanto carreira, assim. Tipo, pesquisa, por exemplo, a pesquisa na história, ela tem um caráter um pouco diferente, eu acho, de ciências sociais, enfim. Eu acho que isso pode ser uma diferenciação, assim. Mas acho que ao longo do curso, que alunos toquem dentro do...
eu fiz tantas cadeiras de filosofia que eu acho que eu vou ir para a área da pesquisa da filosofia. Assim. Ou também posso pesquisar história e beber muito da área da filosofia, da sociologia. Eu acho que conforme a graduação ela vai andando, dá para entender que essa intersecção ela é bem grande. Assim. Por mais que tenham suas diferenciações, ela é bem grande. Assim. Tu não vai conseguir trabalhar a história, por exemplo. Tu não vai conseguir trabalhar a história sem entender um pouco da sociologia, não vai conseguir entender filosofia, esse tipo de coisa está muito ligado e quando tu entra na graduação tu vai percebendo isso cada vez mais. Assim. Então, não sei se isso pergunta, mas deixa um... Eu acho que tudo que nesse primeiro momento para vocês parece um pouco angustiante, talvez as nossas falas elas parecem muito similares e isso dá uma confusão, na verdade é o que a gente tem de mais rico aqui no Instituto. Que é essa possibilidade, né, que o colega falou ali, né, do XIST, que vocês podem fazer as disciplinas e também nada impede, pessoal, disso que o Christian falou. Olha, agora eu entrei para um curso, mas eu acho que talvez eu me identifiquei melhor com o outro. Nunca tomem uma decisão da emoção de já mudar no próximo semestre. Tem que se emendar, converse com os professores, mas nunca é tarde para tu mudares ou até tu fazeres uma segunda graduação. Então acho que isso que te angustia, na verdade é uma riqueza em que todos os cursos aqui podem te proporcionar, né? E sem contar que eu acho que as ciências sociais ela vai aprender muito mais. Mas eu acho também interessante, assim, para fechar um pouquinho, que é isso que o Christian comentou, a gente vai se descobrindo ao longo do curso, a gente também descobre um pouco como que a gente gosta de estudar, assim. Porque apesar das similaridades, os 4 cursos têm maneiras de estudo que são muito diferentes. Então, por exemplo, na história a gente lê em muita quantidade, a gente lê muitos textos diferentes. E na filosofia a gente lê, por exemplo, 1, 2 textos, um autor ao longo de uma disciplina, então uma leitura mais concentrada. Mas digamos que, enfim, tu gosta de ler. Mais específico na aplicação, digamos, no curso de políticas públicas. E também na nossa cadeira de instituições públicas comparadas, tem uma galera assim, que é das ciências sociais que está fazendo junto com a gente. Eu acho que a principal diferença ela se dá na amplitude da área de ciências sociais, que vai abranger de forma ampla todos esses fenômenos sociais, e aí a gente tem essa separação clara entre antropologia, sociologia e política. E as políticas públicas, por mais que tenham os demais departamentos, ela ainda é muito mais focada para a política e para a implementação, a análise e avaliação de políticas públicas, que também pode ser feito dentro das ciências sociais para quem se especializa mais nessa área. A grande diferença é essa, sim, que as ciências sociais vai ter mais essa abrangência, até mesmo de colocação no mercado, e a política pública ela é específica para a análise, implementação e avaliação de políticas públicas. Eu queria saber se essa congruência entre os cursos na carga horária deles dá uma certa vantagem em fazer uma segunda graduação. Por exemplo, eu fazer História e depois querer fazer Ciências Sociais. Se o fato de eu fazer até algumas obrigatórias ou eletivas que tem a ver com Ciências Sociais vai me dar uma certa facilidade sim, né? Porque eu já vou ter desconto, mas uma certa facilidade ao realizar o curso geral, uma facilitação para realizar o curso de Ciências Sociais depois. O que acontece quando vocês fazem qualquer outro curso, não só desses nossos aqui, mas os nossos aqui, nós depois fazemos a avaliação, vocês vão nos fazer solicitações para que vocês para solicitar, sejam reaproveitadas aquelas disciplinas. Então nós vamos fazer a avaliação, definir o processo, aprovar, e aí vocês vão aproveitar as disciplinas que vocês fizerem no outro curso quando ela tiver um plano muito similar ao plano do que está sendo dado no nosso curso, e aí vai fazer com que tu diminua, né, o teu tempo de fazer uma segunda graduação. Isso acontece se tu fizer disciplinas que tenham mais a ver entre os cursos, né. Eu acho que essa não facilidade, mas diminuir o tempo, né. No caso da História, a gente sempre tem validado tudo que pode validar, né? Sendo até as disciplinas vizinhas aqui,
Agora, assim, se alguém realmente tem esse projeto, o cara, na hora de escolher uma optativa do outro curso, já, num curso ela é optativa, mas já pode ficar de olho em qual que é obrigatória de outro curso, porque às vezes você pode ter validada centenas de eletivas, mas você vai ultrapassar o número mínimo exigido. Então, tem que ficar de olho o que é obrigatório que eu posso fazer neste curso, né? Um projeto aí de futuro. Mas é muito comum isso, né? Pessoas que fizeram outros cursos ou fazem 2 cursos ao mesmo tempo, né? Nas nossas grades aqui, né? Tem muita aluno que faz direito, eventualmente na PUC, por exemplo, naquela fundação do Ministério Público, né? E faz algum outro curso no FCH, por exemplo. Isso é muito comum. Eu fiz isso também na minha época. Eu estudei Direito e Filosofia, mais ou menos juntos, né? Mas em São Paulo. E pode ingressar, como a gente colocou, né, nesses processos de chamado de ingresso extra-vestibular, né, ingresso diplomado. Inclusive, a maior parte dos cursos, nos critérios de ingresso diplomado, privilegia aqueles candidatos que já têm uma trajetória adiantada de disciplinas no seu curso, né, no curso que está desejando, pretendido, exato. Né? Então, enfim, também para obter esse tipo de ingresso é estratégico ter isso em mente na hora de escolher a disciplina. Mais alguma questão para os centros acadêmicos também? Diga. Seu nome? Isabelle. Eu tinha uma dúvida, eu imagino também que tem uma dúvida relacionada a isso, basicamente assim. Perdão. Na história, tem questões, matérias como a Revolução Francesa, um exemplo bem comum, que refere, se direciona ao iluminismo, que tem relação mais com a filosofia e também se encaixou na parte da sociologia, tem exemplos como Conte, que segue exemplos assim parecidos com o iluminismo assim. E essa questão da Revolução Francesa também segue questões de políticas públicas, questão de direita e esquerda. E eu imagino que muitas pessoas têm dúvidas em relação a escolher esses cursos, os cursos especificamente, porque eles, ao mesmo tempo que se interligam, eles têm divergências entre si, entre características distintas. Então, exemplos como esse da Revolução Francesa, que direciona políticas públicas, questões sociológicas, questões também de filosofia, e como isso ajudaria os estudantes a escolher um curso específico na formação deles, na carreira. Boa pergunta. A gente tem essa vantagem, né? Acho que a gente tentou fazer essa sessão aqui, inclusive, para dar essa cara de que, embora cada um é um curso com uma cara diferente, né? A gente tem uma certa unidade, né? Tem uma relação forte, até em termos de formação dos professores, tem uma troca muito grande, né? Algo bastante interdisciplinar, né? A sua escolha vai um pouco do que você pretende fazer no futuro, assim, né? Porque a sua formação, se você for um aluno do curso de História, como todo mundo está dizendo aqui, você pode fazer disciplinas também na filosofia, nas ciências sociais, em políticas públicas, mas um pouco a sua escolha vai depender do que você quer fazer profissionalmente depois no futuro. E claro, sempre tem também aberta a possibilidade de transferência interna, né, que acontece muito, né? A gente vai se descobrindo ao longo da graduação. Isso aconteceu comigo também, né? Enfim, eu comecei primeiro a fazer a faculdade de Direito, e aí que eu descobri que, na verdade, minha vocação era para filosofia, né? Terminei Direito também, cheguei a advogar um tempo, mas eu me descobri ao longo da faculdade, né? Enfim, na verdade, é um processo de descoberta contínuo, no meu caso também, mas... Mas se o termômetro para a decisão for a Revolução Francesa... eu acho um ótimo exemplo. A questão é o seguinte, se você, estudando a Revolução Francesa, tiver mais interesse em reconstruir o ideário da Revolução Francesa, que medida que a Revolução Francesa está ligada ao iluminismo, por exemplo, que é uma grande questão, né? E você quer analisar os principais conceitos que estão balizando a Revolução Francesa, a soberania popular, por exemplo, o contrato social, né, que está repercutindo nos acontecimentos, filosofia talvez seja o mais indicado. Se você quer lidar com a questão demográfica que está por trás também dos processos que desencadearam a
Revolução Francesa, ou os níveis de desigualdade social, a estrutura das instituições, né? Talvez ciências sociais possa ser mais interessante. Enfim, história com certeza, né? Você quer entender a Revolução Francesa naqueles... Bom, enfim, talvez meus colegas possam... Revoluções são assuntos da história. Isso aí que às vezes fica pegando. Da história. Mudança social é essa coisa da história. A gente vê tudo isso, as classes sociais, etc, etc. Se o pessoal quiser estudar a Revolução Copernicana no Kant, então Mas, trazendo um pouco, assim, eu acho que quando antes de entrar na graduação, a gente tem muito essa ideia de preto no branco, assim, de, tipo, ou é uma coisa ou é outra. Mas quando tu tá ao longo da tua graduação, tu vai ver que, tipo, por exemplo, no primeiro semestre eu já fiz uma cadeira de introdução à sociologia. Que, tipo, pode escolher ali sociologia, antropologia e filosofia. Então, uma dessas cadeiras que tu vai ter é entender que trabalhar com uma área humana, no geral, tu vai ter que beber um pouco de cada fonte, assim. Eu acho que isso vai muito do que tu entende enquanto carreira, assim. Tipo, pesquisa, por exemplo, a pesquisa na história, ela tem um caráter um pouco diferente, eu acho, de ciências sociais, enfim. Eu acho que isso pode ser uma diferenciação, assim. Mas acho que ao longo do curso, que alunos toquem dentro do... eu fiz tantas cadeiras de filosofia que eu acho que eu vou ir para a área da pesquisa da filosofia, assim. Ou também posso pesquisar história e beber muito da área da filosofia, da sociologia. Eu acho que conforme a graduação ela vai andando, dá para entender que essa intersecção ela é bem grande, assim. Por mais que tenham suas diferenciações, ela é bem grande, assim. Tu não vai conseguir trabalhar a história, por exemplo. Tu não vai conseguir trabalhar a história sem entender um pouco da sociologia, não vai conseguir entender filosofia, esse tipo de coisa tá muito ligado, e quando tu entra na graduação tu vai percebendo isso cada vez mais, assim. Então, não sei se isso pergunta, mas deixa Eu acho que tudo que nesse primeiro momento para vocês parece um pouco angustiante, talvez as nossas falas elas parecem muito similares e isso dá uma confusão, na verdade é o que a gente tem de mais rico aqui no Instituto, que é essa possibilidade, né, que o colega falou ali, né, do XIST, que vocês podem fazer as disciplinas e também nada impede, pessoal, disso que o Christian falou. Agora eu entrei para um curso, mas eu acho que talvez eu me identifiquei melhor com o outro. Nunca tomem uma decisão da emoção de já mudar no próximo semestre. Tem que se inventar, converse com os professores, mas nunca é tarde para tu mudares ou até tu fazeres uma segunda graduação. Então acho que isso que te angustia, na verdade é uma riqueza que todos os cursos aqui podem te proporcionar, né? E sem contar que eu acho que as ciências sociais ela vai aprender muito mais. Mas eu acho também interessante, sim, para fechar um pouquinho, que é isso que o Christian comentou. A gente vai se descobrindo ao longo do curso, a gente também descobre um pouco como que a gente gosta de estudar, assim. Porque apesar das similaridades, os 4 cursos têm maneiras de estudo que são muito diferentes. Então, por exemplo, na história a gente lê em muita quantidade, a gente lê muitos textos diferentes. E na filosofia a gente lê, por exemplo, 1, 2 textos, um autor ao longo de uma disciplina, então uma leitura mais concentrada. Mas digamos que, enfim, tu gosta de ler e tu tá entre esses 2 jeitos de ler, mas de repente, tu sente que talvez a leitura só não é mais o que tu quer alguma coisa que tem um contato maior. Tu pode ir, como a professora Jennifer falou, tu quer ir a campo. Tu quer, uma coisa que não dizendo que é só isso, porque não é só isso que tem papel da teoria, né? Mas tu quer um trabalho que tu vai ter digamos, um resultado mais direto, tu vai ter algo que vai ser no teu dia a dia, tu vai entrar em contato com pessoas com as quais tu vai, o espaço onde tu vai atuar a partir disso que tu tá vendo. Então tu pode ir ou políticas públicas, ou ciências sociais. Então cada uma delas tem, todas elas têm a base na leitura, mas são leituras diferentes, porque elas também possibilitam coisas diferentes depois. E aí tu vai descobrindo um pouco o que tá respondendo, assim, a tua vontade. Que tipo de trabalho tu quer fazer ao longo dos cursos, sempre com a possibilidade de trocar. Isso sempre tem. Espero que isso ajude a reduzir um pouco a ansiedade, né? Porque, ou seja, não é uma decisão
definitiva, né? Em grande medida. Tem transferência interna também. Né? A outra forma de ingresso extra-vestibular para um curso é vocês pedirem transferência interna enquanto ainda estão cursando. Acontece muito. Acontece bastante. Mas não corram porque é só uma vez. Você pode trocar uma vez. Mais alguma questão, pessoal? Diga. Assim, tem uma grande dúvida que é relacionada aos autores que vão ser trabalhados. Porque quando tu pensa em faculdade, tu vai ter um apanhado de tudo que é tipo de coisa, né? Então, tipo, esse direcionamento, querendo ou não, tipo, me faz pensar, será que eu vou estar perdendo certa experiência? E claro, também tem diferentes universidades que trabalham diferentes autores. Mas, tipo, a minha dúvida é relacionada a isso. Como que é selecionado esses autores? Tipo, é mais por preferência dos professores ou é uma discussão que é com a turma, enfim, com os alunos? Relacionado a isso, Ótima pergunta. Envolve vários fatores, na verdade, essa decisão. Né? Por quê? Na universidade, é crucial que a gente tenha uma relação próxima entre ensino e pesquisa. Então, claro, os autores que a gente vai dar em sala de aula são autores com os quais a gente tem familiaridade, a gente tem acúmulo, a gente tem estudos, né? E isso é determinante para vocês porque, acho que isso é bom frisar, o nosso curso de filosofia, ele nunca vai pretender fazer o álbum de figurinha completo dos filósofos ao longo da história da filosofia. Né? Não tem como. Né? Até porque esse rol está mudando. Né? Isso faz parte da filosofia, define quem entra, quem sai, quem vai ser mais aprofundado, né? Quem menos. Então, a nossa principal preocupação é que vocês desenvolvam uma autonomia intelectual para poder estudar aqueles autores que vocês querem. Mas é que, claro, também para desenvolver essa autonomia intelectual, às vezes a gente tem que dar certos conteúdos básicos, ao menos certas referências. Por isso que a gente tem uma preocupação, por exemplo, em disciplinas históricas. Né? Então, você quer estudar um autor da filosofia medieval que eventualmente a gente não dá no nosso curso. Mas você tendo uma disciplina de história medieval, por mais que ela se concentre em 1, 2 autores desse período, já te ajuda, sabe? Você já consegue ter balizas para ir perseguindo aquele autor que você quer estudar. E isso a gente estimula bastante, que os alunos também busquem constituir grupos de estudos, promovam atividades de extensão ou mesmo atividades acadêmicas como congressos, conferências. Né? A gente dá suporte, os professores ficam abertos a ajudá-los a conseguir uma bibliografia adequada para fazer esse tipo de atividade, fazer os contatos, né? Mas é isso. Então, a gente não tem de forma nenhuma, porque seria um retumbante fracasso, a pretensão de exaurir, né, conteúdos na filosofia. A nossa pretensão é de construir essa autonomia intelectual e para isso a gente pensa também que algumas balizas são necessárias. Né? A Desirê, prata da casa. Né? Sou formada em publicidade e propaganda pela PUC. Sou formada aqui na URGS em filosofia de licenciatura e eu ingressei como diplomada agora em filosofia bacharelado. Então, tudo que eles falaram é uma pessoa só. Então, respondendo a tua pergunta de filosofia, eu, por exemplo, tenho interesse em filosofia africana, que é algo que o departamento não oferece propriamente dito da filosofia. Tem algumas cadeiras ofertadas na história, agora mesmo estou fazendo uma na letras, que é literatura da África e tal. Então é isso, procurar explorar todas as possibilidades que a URGS te dá, tanto no departamento em si, que é o IPFCH, como fora também. Eu também faço parte de um curso de extensão EAD, que daí me proporcionou isso, da Universidade Fluminense, que é o laboratório de Anumá, que trata de filosofia africana. Então dá para explorar, como o professor falou de cursos de extensão também, para os alunos de interesse, vai procurando tudo.
Inclusive, vocês organizaram, né, Desirê? Oi? Vocês organizaram uma edição do Janelas Sim, em que houve algumas discussões que versavam também sobre filosofia africana, certo? Sim, então, também filosofia oriental, filosofia da dança, filosofia do cinema, que até vai ter um debate daqui a pouco. Também da parte direcionada. Sim. Vai ter interesse, porque na academia, que nem a pergunta dela, como é que escolheu o curso, eu acho que é isso. Acho que num primeiro momento a gente não... Tipo, eu já estou no terceiro curso, mas eu terminei todos. Vou contar. Mas, assim, não precisa ficar, meu Deus, esse curso agora vai decidir a minha vida. Claro, pode decidir, tem gente que entrou no curso e gosta disso, mas também pode fazer uma segunda, terceira, uma quarta graduação. Nada vai te impedir de fazer isso, sabe? Eu também, que nem o exemplo que o professor deu, tem gente que faz uma particular, um curso, e aqui na Federal, outro curso, tenta conciliar os dois. Tem uma colega mesmo que está fazendo direito na Uniriter e filosofia que tá doida, mas tá terminando tudo. Diga. Pegando o gancho na fala de ambos, a gente tem essa perspectiva assim, quando a gente tem contato com a filosofia com autores homens europeus. E eu queria saber se há hoje, no curso superior, um contato maior, não só nas eletivas, mas nas disciplinas obrigatórias, com autores latino-americanos, autores negros e negras, autoras mulheres. A gente está atravessando essa mudança, né? É uma demanda muito bem-vinda que está sendo colocada e a gente está tentando acolhê-la e contemplá-la da melhor maneira, né? E a gente está se valendo de várias frentes. Então, a gente está se valendo tanto da incorporação de diversos desses autores nas nossas disciplinas. Então, eu sei que minhas colegas de filosofia antiga estão incorporando bastante essa questão nas últimas ofertas que elas fizeram em filosofia antiga, contestando mesmo o cânone de, foi na Grécia mesmo que começou a filosofia, não foi? Medieval, a gente tem uma colega, que é a professora Ana Riga, que ela é especialista numa filósofa chamada Christine de Pizan, é isso, né, Desirê? Que, enfim, é uma filósofa na Idade Média, né? Bastante representativa, e a professora Ana Riga, ela faz parte de diversas redes de filósofas que buscam trazer para a discussão, para o debate, para os currículos, algumas personagens que foram um pouco silenciadas pelo cânone tal como está estabelecido. E também temos grupos de estudos, né, o Siriema, que buscou, da professora Priscila, a professora Sheila, a professora Inara, buscou trazer também essa literatura. Na filosofia política a gente tem cada vez mais incorporado discussões sobre feminismo, sobre os movimentos ligados a reivindicações raciais. Então, isso tem sido cada vez mais incorporado por nós, né? Mas é um processo, e é um processo onde os estudantes têm nos ajudado muito, né? Com essas demandas, com esses interesses, com indicação de leitura, eventualmente com constituição de grupos de estudos, né? Falando um pouco assim, tipo, da visão de aluno do departamento de história, não de filosofia, mas a gente percebe muito que, tipo, isso tem sido uma coisa colocada, tipo, direto, assim. Tipo, não é incomum algum aluno levantar assim, então, senhor, só tem branco aqui, tipo, tá ligado? E aí é um embate que os alunos vêm fazendo e o departamento vem também tentando se adaptar justamente para trazer esse tipo de coisa, assim. E aí, tipo, mas rola também muito por fora, dentro da URGS, assim, desses grupos de estudo trazerem esse tipo de coisa. Assim. Mais alguma questão, pessoal? Tudo bem, então a gente agradece a presença de vocês, né? Que foi super bacana esse diálogo aqui. Fiquem de olho na programação agora, tem atividades que já vão emendar, agora começa meio-dia, outras começaram 11h30, mas talvez dê tempo ainda de pegar, porque sempre tem um pequeno atraso, né? Então aproveitem para circular, aí tem um cafezinho, suco, uma bolacha, assim, para dar uma energia.
E deem esse gás final, porque as 2 termina tudo, né? Eu sugeriria para deixar para almoçar um pouco mais tarde hoje, assim, acabar de aproveitar a programação. E conheçam também os espaços, né, dos estudantes. Conheçam o Xiste. O Xiste e o CAP. O CAP é de perto também, pessoal. Só seguir o final do corredor aqui. E o Xiste é subindo a escada, que é direita. É isso aí, uma salva de palmas.